A NASA obteve sucesso em colocar em órbita o mini ônibus espacial denominado X-37B. É a sétima oportunidade em que um dos dois modelos construídos pela Boeing chega a uma órbita ali em torno de 400 quilômetros de altura. Dessa vez, a NASA utilizou um foguete da SpaceX, um daqueles Super Heavy, que são capazes de colocar um satélite geoestacionário a 36 mil quilômetros de altura. Então, para a missão de colocar o pequeno ônibus espacial, que tem ali próximo de 9 metros de comprimento, e com uma carga útil interna de 250 quilos, foi tarefa muito fácil para o Super Heavy. Isso foi necessário porque o lançador original, em 2010, era o foguete produzido pela NASA, que é o Atlas. Agora, o Atlas ele utilizava motores de propulsão russa. E em função de todos os desdobramentos de boicotes contra a Rússia, a NASA não pôde mais utilizar esses motores, daí a entrada em serviço do artefato do Super Heavy para transportar o pequeno ônibus espacial, que não é tripulado e que já bateu o recorde na baixa órbita, ficando 2 anos na baixa órbita. No começo, quando as primeiras missões foram para o espaço, como ela é controlada, as missões são monitoradas diretamente pela Força Aérea Americana e pela Força Espacial Americana, que é uma nova entidade, além da Marinha, Exército e Aeronáutica, foi criada a Força Espacial. Então, em conjunto com a Força Aérea Americana, são eles que controlam todo o voo desse artefato, mesmo porque eles devem ter uma série de dispositivos bastante secretos e sensíveis que eles não querem que civis conheçam, né? A gente viu casos aí super recentes de espiões, até espiões cubanos dentro ali dos Estados Unidos. Então, todo cuidado é necessário. Bom, algumas observações interessantes com relação a esse projeto. Ele leva até onde a NASA divulgou uma série de experimentos que a NASA costumeiramente leva para baixa órbita, como sementes, dispositivos para ser testado em relação à radiação. E, por outro lado, a Força Aérea testa dispositivos de comunicação, inclusive um raio de alta energia, que uma vez coletado a energia nas placas solares que são abertas ali na órbita, essa energia é conduzida para um dispositivo que gera um feixe de alta energia e que é recepcionado na Terra, num ponto na Terra. Se imagina que talvez no futuro possa-se ter grandes, vamos dizer, fazendas solares orbitando a Terra e, apesar da perda que efetivamente haverá em transitar por mais de 400 quilômetros, mas você, de repente, pode ter uma energia sendo gerada em algum ponto da superfície da Terra, né? Lembrando que o Tesla teve realmente um experimento que obteve sucesso ali em New Jersey no começo do século XX, porém a quantidade de energia que ele gastava versus a energia que ele transmitia entre as torres que estavam, se não me engano, a mais de 1 quilômetro de distância, se provou que a energia poderia ser encapsulada, a energia elétrica poderia ser encapsulada numa gigantesca, num campo magnético e ser capturado e transformado novamente em energia. Agora, o curioso desse experimento é que, de fato, se demonstra que a exploração da baixa órbita da Terra ela é totalmente viável. Já há muitos anos nós temos vários dispositivos, né, como satélites, coletores de energia, experimentos, então vários compostos que poderiam ser separados na baixa gravidade, né, certos tipos de cristais que seria impossível em função da gravidade da Terra. Então isso tem um potencial não só comercial, médico, científico muito, muito grande, né?
O problema é quando realmente a NASA ela se mete àqueles projetos de telescópios que vão ver o infinito e depois descobrem coisas inconvenientes, como eu já coloquei aqui no canal em outros vídeos, né? Mas isso é que dá um certo ibope para a população. Então vejam, por exemplo, essa é a 7ª missão, né, do X-37 e passou a ser uma coisa trivial, né? Em 13 anos, é a 7ª missão bem sucedida. Ele vai ficar, não se diz o tempo, mas ele poderia bater o recorde de um dos voos com mais de 2 anos. Provavelmente a ideia, além de testar numa longa duração a exposição a componentes, e sem falar na espionagem, que também deve ter câmeras ali de altíssima resolução, espionando todo por onde ele passar. Mas isso acaba se tornando meio sem graça, né? E as pessoas passam a incorporar e dizer, não, realmente você pode explorar a baixa órbita, qual o problema? As comunicações hoje por satélite, né? Então, novos protocolos estão sendo discutidos, inclusive por um protocolo além do IP, o IP6, que seria usado de uma maneira interplanetária, digamos assim. Então, tem muita coisa para ser testado, verificado, né? E esse projeto se encaixa muito bem com 2 anos de duração, né? Evidentemente que a Força Aérea tem lá os seus motivos militares, porque pode ser que no futuro gigantescos desses ônibus espaciais fiquem orbitando em longa duração com armamento e possam realmente reentrar na atmosfera no momento que eles são chamados para um ataque, por exemplo, né? É bem provável que seja um dos testes que eles estão fazendo é a viabilidade de você manter artefatos militares além dos satélites que já existem, mas eles não têm uma função de ataque, né, uma função ativa, são passivos, né? O projeto do X-37C, ele já foi encomendado, ele está em projeto, né, na Boeing, e pode ser que ele tenha o dobro, chegue a ter talvez o dobro do tamanho desse X-37B, com o objetivo de até levar no compartimento de carga até 6 astronautas. Eu não vejo muita utilidade porque que você levaria esses 6 astronautas se você consegue chegar na estação espacial com as cápsulas que foram construídas pela SpaceX, os russos têm a Soyuz, talvez só se fosse para alguma manutenção, alguma coisa, né, que você tivesse que levar um humano para fazer uma determinada montagem, então é para trazer, porque o custo adicional para levar seres humanos é muito maior do que simplesmente você levar equipamento. Você não precisa levar oxigênio, não precisa levar água, uma série de outras condições para manter a temperatura, né? Os componentes podem ficar ali a temperaturas que os humanos não resistiriam, por exemplo, né? Aguentar a radiação, os refletores contra a radiação podem ser muito menos espessos no equipamento não tripulado, só para dar um exemplo. Agora, um dos fatores muito interessantes que eu sempre comento aqui no canal sobre a tal da antropologia espacial, que você tem que criar todo um mito, um sentimento de que os problemas da Terra podem ser resolvidos por civilizações mais inteligentes que virão de uma maneira harmônica, muito jovial aqui para nos conhecer. Então tem todo esse mito que há muitas décadas é criado, né? Então vejam, nessa época que eu gravo o vídeo, a NASA também soltou uma imagem. Ela é uma imagem, não é uma fotografia. Por que é uma imagem? Porque ela é uma construção computadorizada. Nenhuma das frequências desses telescópios são visíveis pelo olho humano. Então você tem que construir essa imagem a partir de frequências que você de fato detecta. E aí você escolhe cores, né, que possam simbolizar aquilo. Isso é utilizado em vários locais, mesmo em certos planetas, onde você não conseguiria ali diferenciar a textura ali daquele local e tal, você utiliza ou o infravermelho ou o ultravioleta e vai construindo a imagem. Então, aquelas imagens
que foram publicadas do James Webb, por exemplo, com aquelas galáxias, aquelas nebulosas, com aqueles formatos, aquelas cores, indo para o vinho, um vermelho, um azul e tal. Não, aquilo são cores que nós conseguimos enxergar e que foi construído a partir da recepção daquelas frequências que de fato existem, né? E, aliás, essas frequências é que demonstraram a existência de coisas que não deveriam estar a 13 bilhões de anos-luz, como, por exemplo, oxigênio, outros materiais mais desenvolvidos e não só hidrogênio, dado que a 13 bilhões de anos-luz só deveriam existir nuvens de gás de material na tabela periódica muito próximo do hidrogênio, né? Não poderia haver elementos, né, mais complexos, né? Só para montar uma cadeia do oxigênio, por exemplo, é muito mais complexo do que o elemento 1, que é o hidrogênio. Depois se descobriram, por exemplo, galáxias que têm praticamente o mesmo formato, a mesma dimensão de galáxias que estão muito próximas daqui, o que também confronta o Big Bang, porque essas galáxias não poderiam, há 13 bilhões de anos, ter se desenvolvido tão rapidamente do que galáxias que estão a 4,5 bilhões de anos-luz, que é mais ou menos a idade, inclusive, do nosso sistema solar. Então, isso aí virou um grande buraco na teoria do Big Bang. Agora, voltando à imagem da NASA publicada dias atrás, que eu vou colocar aqui essa imagem, se trata de uma galáxia a milhões de anos-luz de distância, e para criar aquele charme, o que a NASA declarou? Falou assim, olha, foi descoberta essa galáxia com formato de árvore de Natal. Então veja que na coloração é verdinha e tem um formato um pouco tanto com triangular, um formato meio de um prisma. Agora, evidentemente que isso é uma grande piada, foi usado de uma maneira midiática, né? Por quê? Como essa imagem ela pode ser ajustada, como eu disse, para a frequência que você está capturando e qual as frequências que você pode adicionar. Então você diz, olha, eu tenho uma faixa de frequência de tanto a tanto no ultravermelho, no infravermelho ou no ultravioleta, dependendo de qual satélite. O Hubble usa o James Webb usa outro espectro, mas dá na mesma. Você tem que construir a imagem porque você não enxerga essas frequências. Então aí veja que brincadeira interessante. Eu sintonizo numa determinada galáxia. Se eu ficar ali, a partir dos dados de recepção, ele me traz uma nuvem, digamos assim, de todas as frequências que estão sendo emitidas a partir daquele ponto. E eu tenho que fazer, evidentemente, um filtro. Senão a imagem pode ser um grande borrão, né? Todas as frequências, imagina, né? Eu quero muitas vezes detectar o núcleo daquela galáxia. Então eu quero filtrar coisas que estão, né, na borda, né? Ou não, ou eu quero pegar no todo, mas eu quero só pegar o contorno e assim por diante. Então, sem dúvida que para essa imagem ter sido montada, foram sendo ajustados os filtros. E é claro que se definiu que cor que você quer. Eu quero uma cor esverdeada para essa faixa de frequência. Podia ter sido a cor que quisesse, podia ser amarelo, vermelho, preto, toda a cor que você quisesse. E aí você vai ajustando. Bom, mas aqui ficou com formato assim. Não, agora formato assim, assado e tal. Então, olha, eu acho que até a inteligência artificial chegaria rapidamente a qual conjunto de frequências que você selecionando, levando nas tonalidades esverdeadas, naquelas frequências, para ajustar o formato de uma árvore. Vejam, isso não é uma mentira, né? Isso de fato aconteceu, essa imagem existe, né? Com certeza astrônomos podem identificar, dizer, não, realmente aquela galáxia está naquela posição e tal. Apenas foi dado um jeitinho para transformar numa coisa que aí sim chama a atenção das pessoas. Não o X-37b, que a cada 90 minutos dá uma volta sobre a Terra e pode ficar voando anos. Não, isso, né? Agora, você criar uma imagem com um jeitinho de árvore de Natal, bem forçada, diga-se de passagem, mas um jeitinho de árvore de Natal, é realmente uma das maneiras de você voltar a ter sempre aquele estímulo da antropologia, né? De onde viemos, para onde vamos. Tal. Então é assim que caminha, né? Também
a exploração espacial. Tem todo esse lado também midiático, todas aquelas fotos daqueles serizinhos andando pela Lua, aqueles carrinhos, aqueles rovers, tudo desenhado, alguma coisa que nunca ficou de pé, né? Eles estão com problemas até agora para conseguir fazer traje espacial e o veículo lunar. Então imagina aqueles desenhos bonitos, né? Como ainda nós veremos por muito tempo. Tá certo? Então, olha, se você gostou aqui do Modernidade e Ciência, peço se inscreva aí no canal, ajuda bastante, colocando o sininho para receber os próximos vídeos e colocando o joinha.